Qualificação técnica. O que você precisa para vender para o governo e para estar de acordo lá com aquele artigo 67 da 14133, hein? Vamos estar com a qualificação técnica em dia e você vai aprender isso nesse vídeo. Qualificação técnica. E aí, quer aprender a vender para o governo? Está qualificado para poder vender para o governo? Eu sou Maíra Bezerra e vou nesse vídeo lhe ensinar sobre isso, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho. Bem, gente, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho agora, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre qualificação técnica, né? E aí, muita gente me pergunta sobre quem está querendo começar com a licitação, até quem já tem empresa, né, e quer começar a participar da licitação, e quer entender um pouco mais sobre essa parte dos atestados de capacidade técnica. A qualificação técnica, ela está definida lá no artigo 67, certo? Da 14133, né? Hoje a gente, eu estou falando mais da 14133 porque tudo indica que ela vai começar mesmo a valer 1º de janeiro, né? Nada está, não há nenhuma notícia, nenhum burburinho de que a 8666 vai ser prorrogada, né? Assim, vai ficar valendo as duas durante mais algum tempo do próximo ano, tá certo? Então, por isso que o meu foco é falar da 14133. Mas hoje, fiquem cientes que hoje estamos ainda vivendo com as duas leis, né? Então, vai ter edital que ele vai falar lá que ele vai ser baseado na Lei 86666 e outro que vai ser na 14133. Lembrando, gente, muito importante, quem for participar agora de uma licitação, se for participar e você vê que o edital, ele é da 8666, tudo vai ser em cima dessa lei, inclusive o futuro contrato. Então, assim, comecei com a 8666 e agora, próximo ano, você que vai fazer um serviço que é um serviço continuado, uma prestação de serviço que é mais duradoura. Aí lá na metade de 2024, você acha que pode mudar para 14133. Não pode, tá? As duas leis, elas não podem se confundir no mesmo contrato e no mesmo procedimento licitatório. E isso é definido lá na fase preparatória, né? Quando a equipe, né, a comissão de licitação, ela começa lá a preparar aquele edital, então lá já é definido, vai ser pela 14 ou vai ser pela 8666. Então, dali por diante, o contrato vai perdurar até o final, tá certo? Então, hoje, ainda está vigente as duas leis e a gente tudo indica que a partir de 1º de janeiro só seja a 14133. Uma coisa muito interessante, só um adendo antes de falar da questão do atestado, e o atestado, né, ele trouxe a 14133 ela trouxe algumas diferenças, certo? Que na 866 ela não tem. Por exemplo, voltando um pouco só para dar um adendo, né? Que eu estava me questionando sobre isso, porque se o procedimento preparatório, se é lá no procedimento preparatório que você define a lei que você vai seguir, qual é, né, das duas que você vai seguir, isso quer dizer que vamos imaginar, a gente está aqui já chegando em dezembro, se a equipe lá, a comissão for preparar um edital em dezembro, lá pro dia 20, porque demora, né, não é uma coisa rápida. Então ali você vai estar fazendo todo um projeto básico, fazendo um procedimento que é um negócio demorado. Então vamos imaginar que esteja alguém nesse momento preparando alguma coisa. E isso demorar muito, o sistema, o Comprasgov, ele não está habilitado para você registrar uma licitação na Lei 8666 a partir de 1º de janeiro. Entendeu? Então, assim, eu acho que alguma coisa vai acontecer no final do ano que o Comprasgov, como a lei diz que, duas situações diferentes. A lei diz que tudo pode ser definido pela 8666 até dia 30 de dezembro. Então, se eu posso definir lá no procedimento preparatório até dia 30 de dezembro, como é que o maior sistema do país de compras públicas, ele não vai estar habilitado para eu poder cadastrar a minha licitação pela 8666. Então, assim, eu acho que isso, alguma coisa vai mudar, né? Porque senão o pessoal estava correndo.
E saiu agora um comunicado, né, do TCU, da preocupação deles, porque fizeram uma análise de que apenas 13% das prefeituras aderiram a 14133 e estão fazendo pregão eletrônico, né? E aí mandaram uma definição que todo mundo tem que correr, tem 30 dias para fazer um plano, né, de como que vai ser isso. Então eu imagino que quem aí está trabalhando na administração pública deve estar correndo contra o tempo, né, para poder se adaptar. Porque até então não vai ser prorrogada, certo? Então agora vamos aqui voltar um pouco para os atestados, que eu acho que isso que é uma das coisas que mais inabilita, né, os licitantes. E quando você vem tratar de atestado para quem está vendendo produto, não vendendo serviço, né? Vamos tratar um pouquinho de quem vende produto e vamos tratar um pouquinho de quem vende serviço, né? Ou obras. Então, aqui, chegando para a parte de produtos, poxa, o atestado, lá no artigo 67, ele fala assim, que eu preciso ter um atestado de no mínimo 50% do valor estimado da contratação ou dos produtos, né? E aí eu chego e digo, poxa, e eu que não estou participando ainda de licitação, como é que eu faço para começar? Fora as dispensas, mas eu já tenho uma empresa, então vamos lá. Eu tenho uma empresa, já estou vendendo produto, eu tenho experiência. Você já tem experiência, você já está vendendo, você tem experiência, mas nunca vendeu para o governo, você não sabe nem o que é isso, nunca precisou ter um atestado, você nunca precisou comprovar para ninguém que vendeu. Para o governo você precisa. E aí, o que é que eu vou fazer para provar isso? E tem algumas formas. Antes, na Lei 8666, ela só falava lá de atestado mesmo. Atestado, às vezes com firma reconhecida, né? Como você está vendendo para um particular, a lei fala que o atestado ele pode ser tanto de empresas públicas como de empresas privadas. E atenção, gente, é de empresa, tá? Não é você tem lá a sua empresa, você está vendendo lá seu EPI, você está vendendo lá material de expediente, e aí você vendeu para Joãozinho lá da esquina, você vendeu para Maria. Não, não serve. Tem que ser para a empresa. E o que é que você precisa fazer para comprovar que você vendeu para a empresa? Olha, primeiro, o que eu aconselho, né, nesse primeiro momento, porque as jurisprudências ainda não estão muito formadas e a gente não sabe como é que o órgão vai aceitar aquele tipo de declaração. Porque, na minha opinião, a lei ela não diz especificamente que você precisa ter aquele papel formal ali bonitinho dizendo eu, empresa tal, vendi tantas resmas, tantos isso, para a empresa fulano de tal. Não é bem assim. Existem algumas formas de poder você comprovar isso. Que, na minha opinião, bastaria você apresentar as notas fiscais. Mas o que é que eu lhe aconselho que é para você, porque a gente precisa pecar por excesso, né? É melhor pecar por excesso do que você ficar ali, ter que mandar recurso depois, gastar tempo com isso. Então, o meu conselho é, já vendeu para a empresa? Já vendi. Pronto. Empresa, por favor, você pode me dar uma declaração que eu vendi? Então, você vai fazer lá a declaração. Vamos imaginar até que você já vendeu algumas vezes para essa empresa. Então, já vendi material tal. Agora, seja bem específico, tá certo? Porque tem uma outra parte aqui da lei que ela é bem subjetiva. E eu acho que isso vai dar muita dor de cabeça. Já está dando, na verdade. Eu já tive alguns problemas com isso. Então, você seja bem específico no que você vendeu, bem específico nos produtos, na quantidade que você vendeu, na data que você entregou e o valor que foi vendido. Então, fez aquela declaração, contacta aquela empresa, pede para assinar. Ah, precisa reconhecer firma? É assim, todos os editais que você pegar vai dizer que é para ter com firma reconhecida. Quando você estiver vendendo, estou falando sempre de vender para empresa privada, tá certo, gente? Porque você vendeu para público, ok. O servidor público ele tem fé pública, então você não precisa reconhecer firma de um servidor público. Assinou, está valendo. Então, vendeu para a empresa privada, assina, reconhece, precisa reconhecer firma, a lei diz que não é obrigatório, aliás, que o agente de contratação, o pregoeiro, ele não pode exigir documentos com firma reconhecida.
Porém, também diz o seguinte, ele pode fazer diligências, né? E exigir de você que você apresente comprovações a mais de que aquilo ali que você falou é verdade. Então, por que não já adiantar e fazer a declaração com a firma reconhecida? Eu acho que seria o ideal. Então, você vai lá, reconhece a firma, né, de quem assinou, e já junta as notas fiscais. Outra coisa, precisa juntar nota fiscal? A lei diz que precisa juntar nota fiscal? Não, não diz que precisa. Bastava o atestado. Então, você vai enviar o atestado e ele vai dizer assim, provavelmente, o pregoeiro, ele pode questionar e dizer assim, eu queria que você me apresentasse as notas fiscais que você realmente vendeu esse produto. Então, não é melhor pecar por excesso? Já faz um negócio organizado, já junta a declaração, já junta as notas fiscais. Outra coisa, uma outra situação, serviço. Não, eu fiz um serviço de informática, né? Sei lá, montei uma rede uma rede de TI, né? Numa empresa tal, eu fiz todo o cabeamento, eu fiz a manutenção dos computadores de lá, eu já faço mensalmente a manutenção dos computadores de lá, eu faço a limpeza dos ar-condicionados, instalação, a manutenção dos ar-condicionados, e aí provavelmente, não sei se vocês fazem assim, mas provavelmente deve existir um contrato de prestação de serviço. Também é válido, certo? Então, aí neste caso, aí bastaria o contrato de prestação de serviço. Na minha opinião, bastaria o contrato de prestação de serviço, porque está lá registrado, bonitinho. O máximo que pode acontecer é ele também pedir uma nota fiscal, né? Que aí, provavelmente você vai estar trabalhando com empresa, ou não, mas assim, um contrato de prestação de serviço já é o suficiente para você comprovar a sua capacitação técnica, tá certo? Uma coisa muito interessante também, gente, na 14133 é o seguinte, que aí isso me pega. Isso tá uma coisa, uma benção. Veja só, eu vou até ler aqui para vocês. Cadê, gente? Sobre parcela de maior relevância, gente, diz o seguinte, parágrafo 1º. A exigência de atestado será restrita à parcela de maior relevância ou valor significativo do objeto à licitação, assim considerados que tenham valores individual igual ou superior a 4% do valor estimado da contratação. Isso não tinha não antes. Aí isso já está dando uma dor de cabeça tão grande, porque veja bem, eu tenho que, o atestado, eu estou querendo que a gente faça uma reflexão sobre isso. O atestado, ele precisa ser restrito, já está bem restrito, né? Restrito à parcela de maior relevância ou maior valor, né, significativo. O que seria uma parcela de maior relevância? Vamos lá, vamos pensar. O que seria uma parcela de maior relevância? O de valor, ok, né? Valor estimado da contratação igual ou superior a 4%. Então, eu chego e tenho uma licitação por lote, porque aí, quando é item único, não tem isso, mas vamos pegar uma licitação por lote, né? Não sei se vocês sabem como é, mas eu vou dar uma explicação básica aqui. Então, a maioria das licitações hoje é por item. Eu tô lá, que eu acho isso um absurdo. Um absurdo para certas coisas. Olha, você pega uma licitação, eu peguei uma licitação uma vez. Era assim, um item de caneta, um item de borracha, um item de resma, um item de papel, não sei das coisas. Gente, era para botar pelo menos uma coisa. É assim, um item de marca-texto amarelo, um item de marca-texto vermelho. Gente, é tudo marca-texto. Eu até agora eu não entendo qual é a lógica, quando a pessoa está lá fazendo o edital, qual é a lógica que você pega uns itens desses, porque para mim era para pegar itens pelo menos de características semelhantes, que aí você pelo menos, né, ajudava. Agora você pegar itens, cores diferentes e você botar em itens diferentes. Aí uma empresa ganha um marca-texto amarelo, a outra empresa ganha um marca-texto vermelho. Isso para mim dá um trabalho tão grande depois para você receber isso, é horrível. Mas tá lá dito que é assim e o povo faz assim mesmo, fazer o quê, né? E aí você chega, às vezes, pelo visto tá um pouco raro, licitação por lote, porque pelo amor de Deus, o que eu tô vendo agora, tudo item assim, pingadinho. Aí licitação por lote, aí a pessoa vai lá e faz assim, um lote, eu tenho num lote lá resmas, aí dentro do lote eu tenho vários itens, vamos botar aqui 5 itens, eu tenho
500 resmas, 10 pacotes, 10 caixinhas de lápis, 5 caixas de marca-texto. Vamos botar aqui 3 itens, né? Então, o lote tem esses 3 itens. 500 resmas, 10 caixinhas de caneta e 5 caixinhas de marca-texto. Neste caso, qual é a parcela de maior relevância? A resma. Vocês concordam que os 3 têm características semelhantes? É tudo material de expediente, né? Porém, a parcela de maior relevância, tanto em valor quanto em quantidade de produtos, é a resma. E aí, no caso, eu preciso ter um atestado de resma? Bem, a lei está dizendo isso. Se isso vai ser aplicado na prática, só o tempo vai dizer. Porque, como eu já falei antes, está tudo novo, a gente está tudo aprendendo. Quem está lá julgando também está aprendendo. Então, assim, eu acho um absurdo eu ter um atestado, vamos lá, de 500 envelopes e eu não poder participar com resma, né? Então, assim, eu acho que isso, se acontecer de alguém não aceitar, aí eu acho que merece um recurso, enfim, impugnação, enfim, tá certo? Então, mas tem essa questão. Só que eu acho que isso vai ser também muito mais para serviço, certo? Para serviços continuados. E aí eu vou me apegar numa coisa com vocês. Vou falar uma situação que aconteceu lá na empresa e vou falar uma outra situação, né, que foi um exemplo que me deram, que era com relação a obras, tá? Lá na empresa, o que foi que aconteceu? Foi participar de uma licitação, na verdade não foi lá na empresa, né, foi um concorrente nosso, uma pessoa da família, que aconteceu isso com ele. Ele participou de uma licitação e que o objeto era, vamos botar lá, 100 assistente administrativo, 3 motoristas e, sei lá, 5 recepcionistas. Ele apresentou um atestado, vamos lá, ele apresentou um atestado, não sei agora quanto, mas bota que ele apresentou de 50 motoristas. Veja que a parcela de maior relevância era os 100 assistentes administrativos. E ele foi inabilitado por isso. Por quê? Porque ele não apresentou um atestado de 50% dos assistentes administrativos, porque é 50%. E aí, o que é que vocês me dizem sobre isso? Complicado, né? Você escolher exatamente aquela função e você querer, a gente poder entender que aquela função ali, aquela qualificação técnica daquela função, ela não é semelhante a uma outra determinada função, entende? Se fosse um serviço assim, muito mais técnico, de engenharia, uma coisa, sabe? Aí eu acho que isso era bem mais coerente, mas assim, eu acho que isso vai dar muito pano para manga, porque foi discutido, aí foi entrado com recurso, aí perdeu, aí foi entrar com unidade de segurança, aí o juiz também disse que o pregoeiro estava certo, enfim, perdeu. E aí agora é passar para frente. Então isso é uma situação muito complicada. Agora vamos aqui para uma situação de obras e serviços de engenharia, gente. Aí sim, né? Vamos lá. A empresa vai construir, não, o órgão, ele vai construir um prédio de 20 andares. E aí eu chego lá com a minha empresa e eu tenho o meu engenheiro cadastrado, né, que a gente precisa ter os atestados, aliás, a gente precisa ter a prova de capacitação técnica profissional e a prova de capacitação técnica operacional. É o outro parágrafo que tem lá no artigo 67. Quando trata-se de serviços de obras, né, obras e serviços de engenharia, então eu preciso ter um profissional registrado no conselho, né? No conselho, o CREA, o CAL, né? Eu preciso ter um profissional registrado e esse profissional, ele precisa ter o atestado. O profissional precisa do atestado e a empresa precisa do atestado. Eu preciso comprovar a qualificação técnica dos dois. Porque é aquele profissional que eu estou lá cadastrado na minha empresa que ele vai acompanhar essa obra. Então, como é que eu vou chegar e dizer que Joãozinho ali, que é o engenheiro lá da minha empresa, ele vai ter condições técnicas de acompanhar aquela obra? Mostrando que ele tem, é o currículo, né? O currículo dele. E aí você me diga uma coisa, você acha que se eu tiver um engenheiro que ele só fez prédio de 3 andares, a qualificação técnica dele é compatível para eu participar de uma licitação
né, colocando ele como meu responsável técnico, para uma construção de um prédio de 20 andares? Diga aí, o que é que vocês acham? O Anderson está falando, mas o caso deveria ser levado em conta 50% da... Pois é, o Anderson. Deveria, mas não acontece, não aconteceu, na verdade, né? Não aconteceu. Por quê? Porque essa questão dos 50%, ela está muito mais lá na 866. Lá tem muito claro, é 50%, ok. Só que aí, quando eu chego na 14, ela fala esse negócio de parcela de maior relevância. E aí, danou-se, como é que a pessoa vai fazer? Aí ele fica pensando, aí o pregoeiro faz o quê? Ele olha a função. A função. Meu amigo, eu fiquei pasmo, assim. Entendeu? Então, assim, não aconteceu. Mas nessa situação de obra, vocês entendem que não é compatível? Então, assim, pode pegar. Poxa, você chega lá, pô, o engenheiro só fez prédio até 3 andares. Aí ele é capaz de fazer, aliás, pode até ser, mas assim, ele não tem expertise para isso, ele nunca fez, é totalmente diferente. Eu não sou engenheira, mas eu tenho certeza que é totalmente diferente você ter uma experiência de fazer prédio de 2, 3 andares para fazer um de 20, 30. Não é a mesma coisa. Então, aquele atestado, aquela qualificação técnica profissional, ela não é compatível com aquele edital. E aí aquilo ali não vai servir. Entendeu? Então, assim, é completamente incompatível. Vocês compreendem isso? Né? O André falou assim, em relação ao tempo de empresa inferior a 1 ano, existe alguma limitação? André, a lei diz que a gente não pode se limitar a tempo, não pode se limitar a local, né? A lei diz assim, olha, você não pode exigir local, eu não posso dizer assim, o edital ele não pode dizer assim, olha, eu quero que você tenha prestado serviço na cidade de São Paulo. Não pode, certo? Com relação a tempo, só em obras e serviços contínuos. Então, lá no artigo, tem até aqui, gente. Deixa eu ver aqui, ó. No parágrafo 5º, ele diz assim, em se tratando de serviços contínuos, o edital pode exigir atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo de 3 anos, que é o que acontece muito. E esses 3 anos, eles podem ser comprovados com a soma de atestados, tá? E assim, vamos lá, atenção a isso, tá? Eu fiz um serviço, isso também é questionável. Eu fiz um serviço de janeiro a fevereiro, não, de janeiro a junho de 2023. E fiz outro serviço igual de janeiro a junho de 2023. Esse atestado, ele pode se somar? Olha, 3 anos. 3 anos mesmo, eu não posso, os dois foram no mesmo período, foi só 6 meses. Né? Então, assim, pode somar, mas não são períodos concomitantes. Então, isso aí é bem, assim, eu já participei de algumas licitações, isso foi bem questionado. Ah, não, mas eu tenho como se fossem 2 experiências, né? Mas não é para período... Pode ser até que o edital diga que pode. Se disser, é ok, tá? Mas assim, 3 anos, 3 anos. Mas você pode somar, não precisa ser 3 anos consecutivos. Você pode pegar um atestado que você fez um serviço lá 5 meses, aí depois mais outro 3 meses, mais outro 1 ano, aí mais 2. Você soma tudo para dar os 3 anos, aí você pode participar, tá certo? Então, isso aí de tempo, nessa limitação de tempo, ele é muito mais nas obras e serviços de engenharia, nas obras e serviços contínuos, né? Serviços contínuos. Então, prestação de mão de obra, serviço de mão de obra mesmo, tá certo? Então, isso é muito interessante. Agora, deixa eu ver aqui. Concordo. O Anderson. Não, agora, meu amigo, tá difícil o negócio, viu? Tá difícil porque, assim, são muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas que a gente vai ter e que só o tempo vai dizer, né? E aí, vamos se apegar um pouquinho aqui também, gente, nessa parte do voltando um pouquinho para obras, né? E a 14133, ela trouxe uma novidade, eu até já falei aí num vídeo que eu fiz, sobre a capacitação técnica operacional. Então, antes, a capacitação técnica profissional, aliás, operacional, ela era demonstrada através da CAT. Né? E aí, que era a certidão de acervo técnico lá do engenheiro. Então, a empresa, não, vou participar de uma licitação
O meu engenheiro, ele tem lá a experiência, está registrado no CREA, a obra, né, o serviço está registrado no CREA, e aí eu pego aquela documentação e apresento lá na licitação e ok. Hoje, a 14133, ela trouxe essa novidade, então agora eu vou precisar de uma certidão, que se chama CAL, e o CREA, quando chegou agora em 31 de março, eu acho que ele pegou assim, bem na época mesmo, exatamente para se adaptar mesmo a 14133, porque a 14 ele traz essa menção da certidão de acervo técnico, que é uma certidão mesmo, um outro documento, não é a CAT, é um outro documento. E o CREA não emitia, o CREA não emite esse documento, não emitia esse documento, né, até então. Quando chegou em 31 de março, né, eles fizeram a resolução e implantaram esse novo documento, que é a CAL. Já solicitei lá na empresa também, ainda não saiu, porque eu fui ligar para o CREA, ninguém sabia o que era. A resolução disse que o CREA tinha 120 dias para se adaptar, 120 dias terminou agora, e aí o pessoal ainda não sabia, eu tive que falar com 5 pessoas, até que alguém soube o que era, explicou como é que a gente fazia, tem que pedir por e-mail, porque o site ainda não estava habilitado para isso, a gente fez a solicitação, existe lá um formulário bonitinho, enviamos e estamos aguardando aí o retorno desse documento, mas esse documento existe. Então, através desse documento, a empresa vai ter o seu próprio currículo, ela não vai estar ali. Esse documento também precisa ser assinado pelo engenheiro, lógico, e a empresa vai ter esse documento, né, que é o seu currículo, entendeu? Maíra, não vi que você falou sobre a questão da similaridade do atestado de capacidade para a mão de obra, né? Que é aquela questão exatamente aquela questão, doutora, das funções, né, de assistente administrativo, com motorista, não sei o quê, e acabou sendo inabilitado por conta disso, e é uma questão, vai ser uma questão recorrente até que se crie, né, jurisprudência para isso. Eu acho que vai acontecer muito ainda, muito ainda. Gente, e nessa lista foi nessa? Acho que foi nessa. A pregoeira, a licitação foi feita eu acho que foi isso, não lembro. A licitação foi feita na 8666 e a pregoeira julgou na 14. E o juiz também parece que julgou na 14. Todo mundo se misturando, diz, não pode por conta da similaridade, mas a conta. Foi isso. Mas a licitação foi feita na 8666, e na 8666 não tem isso de parcela de maior relevância. O que tem é na 14. Aí por isso está dando confusão. Até os juízes estão errando, gente. Ainda mais a gente. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Se você gostou, deixa aqui um comentário aqui embaixo, tá bom? E, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque toda semana eu vou trazer conteúdo novo aqui no canal para que você possa aprender a vender para o governo.